Tá certinho? Vocês estão visualizando aí? Ah, sim, pode Tá, prosseguir. tá bom. Então, eu agradeço o convite para participar aqui no quinto simpósio, né, Capixaba de Ciências Biológicas. É uma honra falar com vocês e discutir, depois tem a parte do debate, né, sobre esse tema que é super importante, atual, né, e de forma geral parabenizar a organização do simpósio. Está muito interessante, né, sobre distúrbios. É um tema que eu tenho muito interesse. Tem quase 15 anos que eu tenho estudado distúrbios aí desde a minha graduação, e especificamente falar de fogo, né, que tem já uns 8 anos que eu tenho trabalhado com isso desde o começo do meu doutorado. Então, agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, eu mudei um pouquinho, coloquei assim, impactos do fogo, né, apesar de vocês terem me chamado e colocado no título queimada, só para a gente, porque tem a questão de queimadas prescritas e tudo mais, mas só para ficar de uma forma mais geral, né. Então, e eu queria começar falando, né, eu achei bem interessante ontem a abertura, né, do evento, a fala da Joyce, né, que foi a representante discente na mesa virtual, falando que nós, como biólogos, né, a gente fica triste de falar sobre isso, né, sobre distúrbios, os impactos tão negativos que muitos deles, a gente vai ver que nem sempre, tem sobre a biodiversidade, né. Eu achei isso interessante, porque realmente a gente fica triste, né, mas, por outro lado, faz parte do nosso trabalho como biólogo, estudar esses efeitos, entender como se dão essas relações, esses impactos, não só para contribuir para a ciência, né, mas também para, eventualmente, contribuir com políticas públicas e melhor guiadas em ações, em dados científicos, né, que é muito importante. Então, aqui eu queria começar já como a capa da minha apresentação sugere, falando um pouco dos papéis do fogo em diferentes biomas, né? A ideia, na verdade, é começar a desmistificar. Eu queria, antes de tudo, desmistificar um pouco como o fogo é visto, na maioria das vezes, né, que é negativo. Até aqui a gente está num simpósio discutindo distúrbio e nesse contexto, né, de degradação ambiental, mas isso nem sempre é verdade, né? Então, vai depender de qual bioma que a gente está falando. E, obviamente, isso vai ter implicações, né, de como esse impacto vai se dar sobre a biodiversidade, como esse bioma evoluiu, né, como esse distúrbio está associado a esse bioma no tempo evolutivo, né? E de forma bem importante, a gente tem que saber de onde a gente está falando para entender, de fato, esses impactos sobre a biodiversidade. Pode ser que, dependendo do caso, né, como a das savanas, o fogo seja, na verdade, um agente essencial para manter aquele ecossistema. Tá? Lógico que isso vai depender das condições também, vou falar um pouco sobre isso. Então, para ilustrar essa questão da diferença dos biomas e de origem que eu comecei a falar, essa foto, então, traz um fogo de subbosque na Amazônia, né, e um fogo na savana australiana. Tá? Então, aqui a gente tem um distúrbio que é não natural, né, ao contrário das savanas. E para exemplificar isso, eu trouxe uma foto minha nesses dois lugares, né? Então, aqui a gente tem uma dimensão de como é diferente a própria dinâmica do fogo, né? E como o comportamento, as métricas de intensidade que ele se dá, né? Então, aqui tem uma foto fazendo um trabalho lá na Amazônia, pertinho do fogo, né? A gente vê que são chamas baixas, eles se locomovem muito devagar dentro da floresta, temperatura baixa, diferente da Austrália. Então, a gente tem aqui, eu nem consegui ficar perto do fogo, né? Tomei assim, são chamas bem maiores, mais intensas, até pelo tipo de combustível, que no caso aqui são as gramíneas, né? E também o clima mais seco, tudo mais aberto, vou falar sobre isso na apresentação. Isso tudo favorece uma maior intensidade desses incêndios nessa região aqui. Bom, e também, só para ilustrar aqui, queria mostrar essa foto, né, do Pantanal, que eu vi que está, né, dentro do tema e vai ser mais discutido na mesa redonda da tarde, do final da tarde, né, que isso gerou uma preocupação muito grande na sociedade brasileira, né, nesses incêndios na Amazônia e no Pantanal. Então, de fato, o Pantanal queimou, assim,
o equivalente no último ano de 2020, equivalente a 6 anos anteriores de área incendiada nos anos anteriores, né, de 2014 e 2019. Só que o Pantanal já é um complexo, né, de vegetações diferentes. A gente tem partes de cerrado, de savana, né, de cerradão, então áreas mais alagadas. Tem a questão do manejo, né, da população e pecuaristas e mesmo de pequeno tamanho, né, usando fogo para esse manejo. Tá? Então, dependendo do local que a gente está tratando, esse fogo vai ter origens e impactos bem diferentes sobre a biodiversidade. E eu queria ilustrar só alguns biomas inflamáveis aqui, então não é só savana e cerrado, né? Então é a mesma coisa, mas assim, outros vários biomas no mundo todo, eles são inflamáveis, né? Que no inglês a gente vai ver na literatura aí, né? Uma palestra voltada para o público da graduação de biologia, então vocês devem ter eventualmente o costume de ler alguns artigos, a gente vai ver esse termo de fire prone biomes, né? Os biomas que são propensos a incêndios. Então a gente tem, por exemplo, aqui o cerrado, eu já falei, florestas de eucalipto na Austrália, bem comum a gente ver aqueles incêndios lá, campos naturais. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil mesmo, os pampas são campos naturais, né, com a propensão de incêndio, florestas boreais, Alasca, a gente sempre vê também incêndios, Canadá, incêndios de proporções muito grandes nessas florestas, e também as vegetações arbustivas, principalmente no Mediterrâneo, né, Espanha, Grécia, essas vegetações, todas elas são biomas inflamáveis, que juntos eles compõem quase 40% da superfície do mundo. Então, assim, não é uma coisa negligenciável, né? É bastante importante esse efeito do fogo nesses biomas também, que são naturalmente propensos ao incêndio. Diferente quando esses regimes são mudados, né? Então, tem alterações antrópicas de época desses fogos, frequência, tá? Então, isso pode ser danoso também para esses biomas. Mas a questão é que a gente tem biomas que queimam naturalmente também. Aqui só um exemplo, uma foto desse artigo aqui, que inclusive no final eu vou dar algumas sugestões de leitura, e ele está no meio, uma revisão, que mostra um pouco disso, né? Os efeitos diferentes nesses biomas aqui. Então, a gente tem floresta conífera, pradaria, floresta boreal, eu já mostrei. Savana não existe só tropical, né? Tem as savanas temperadas também, e aqui na Amazônia. Tundra, na Alasca, tá? Bom, então, assim, como parte dessa desmistificação que eu queria iniciar, né, eu queria só trazer esse artigo bem importante do William Bond, de 2005, começando a mostrar a importância e a distribuição global desses biomas, né, no mundo todo, se fosse uma situação, se a gente pensasse sem fogo, né, porque a gente pensa assim, né, muita gente pensa, a gente não, mas muita gente pensa que todos esses biomas, eles têm uma aparência degradada, esses biomas mais abertos, né? E provavelmente foram causados ou originados por queimadas antrópicas, né? Por nós seres humanos. E, portanto, eles teriam uma origem recente. Não é isso que acontece, né? Na verdade, a gente sabe, esse trabalho eles fizeram uma modelagem, os autores, né? E eles viram que grande parte do clima na América do Sul e na África, ela suportaria florestas. Então, só que possui savana, mas por que isso? Né? Então, estava muito associado com a ideia de que o que determina a vegetação seria o clima e a precipitação. Né? Só que, na verdade, a gente tem um outro fator que é essencial, que molda o tipo de vegetação que vai ocorrer no local, que é o próprio fogo. Né? Então, e de novo, não é que ele seja ruim, né? Então, e nem de origem antrópica. Então, se a gente não considerasse o fogo, por exemplo, se não existisse uma situação hipotética, a distribuição de florestas nesses continentes dobraria, né? Variando de local para local, mas podendo chegar a mais que o dobro da distribuição atual. Né? Então, mostrando a importância, então não é o clima e a pluviosidade, mas a importância da ocorrência do fogo também na origem e manutenção desses biomas. Tá? E esse artigo mais recente, também liderado pelo William Bond, ele é pesquisador da África do Sul, né? E mostrando a origem antiga desses biomas. Né? Então, ele fez um trabalho na África,
mostrando que esses biomas graminosos, de forma geral, aí coloca campo, savana, eles são antigos e, na verdade, eram bem mais extensos no Pleistoceno, quando a gente tinha populações humanas que eram esparsas. Então, isso reforça que a origem desses incêndios desses biomas é independente dos seres humanos. Inclusive, essas formações apareceram há mais de 8 milhões de anos. A gente tem registros aí dos primeiros usos de incêndios pelo gênero Homo, né, de 1,5 milhões de anos atrás. Então, ou seja, não tem nada a ver com a gente queimando floresta e originando esses biomas. Tá? Então, era a primeira coisa que eu queria desmistificar aqui, que é esse papel danoso que muita gente na sociedade tem. Alguns a gente entende até pelo convívio que a gente tem aqui em florestas tropicais, né? Aqui em Viçosa, vocês aí no Espírito Santo, na Floresta Atlântica, Amazônia e por aí vai. Só que o fato é que, independente do tipo de bioma que a gente está falando, da natureza do fogo, né, antrópico ou natural, a gente tem uma revisão recente de tendências globais de incêndios na vegetação como um todo aumentando. Né? Então, se não me engano, de final da década de 70 até 2013, 2015, a gente tem um aumento aí de 20% no número dos dias que ocorrem incêndios acima dessa média. Então, e isso acompanha aqui a Amazônia, né? Então, a gente tem aqui um aumento, como a gente saiu mais na mídia recentemente, mas isso vem desde o final da década de 80, de 70 já, com aumento de temperatura, aumento de frequência de eventos climáticos extremos, como é o Ninho. Vou comentar também um pouco sobre isso. Então, visto isso, assim, de forma inicial, teórica, como o fogo se dá em diferentes biomas, eu vou falar, nessa apresentação aqui, eu vou focar na Amazônia, né, que é uma floresta tropical úmida, a maior floresta tropical úmida do mundo, e mostrar o efeito do fogo sobre a biodiversidade, como o tema da nossa palestra aqui, usando as florestas tropicais úmidas, especificamente a Amazônia, porque é onde eu trabalho desde o doutorado e que eu tenho conhecimento, certo? E isso, como eu disse, é aplicável para outras florestas tropicais úmidas, mas não necessariamente para outros biomas. Na verdade, eu vou trazer alguns exemplos aqui que, dependendo do caso, é o contrário. Bom, e a frequência, como eu disse, já mencionei, desses incêndios, ela tem aumentado. Aqui a gente tem um artigo de 2013, do Doug Morton, mostrando essa frequência, né, de incêndios no sul da bacia amazônica. Então, esse 1, 2 e 3 aqui é o número de incêndios, então a maioria das vezes desses locais ocorreu incêndio pela primeira vez, né, e aí a gente tem pontos menores que teve o segundo incêndio ou o terceiro ou mais. Né? Mas, assim, de ocorrência, a gente tem quase 3% de toda a floresta amazônica queimada só nesse período, que é muita coisa, né? 3% de Amazônia. E se a gente pensar em incêndios recorrentes, né, que ocorreram mais de uma vez no mesmo local, e a gente vai ver durante a apresentação aqui que isso é especialmente problemático, esses incêndios foram responsáveis por quase 16% de todos os incêndios que ocorreram nesse período. Então, 3% da Amazônia, dos quais, e 16% desses 3, mais de um incêndio no mesmo local. E isso vai ter implicações importantes para os impactos na biodiversidade. Tá? Então, vocês com certeza já viram na mídia e agora já desconfiam que as atividades antrópicas, ou seja, por nós, seres humanos, elas aumentam a inflamabilidade das florestas. Né? Então, a floresta tropical, que não queima naturalmente, ou pelo menos é muito, muito raro, ela tem essa frequência aumentada por causa das nossas atividades. Né? Então, mas por que isso ocorre? A gente vou mostrar rapidamente aqui como que são esses mecanismos dessa aumento da intensidade e severidade, consequentemente, desses incêndios. A gente tem, então, por exemplo, fragmentação de hábitat e corte de madeira. Isso leva uma menor cobertura do dossel, ou seja, a copa das árvores ela fica mais aberta. Isso causa um microclima dentro da floresta que é mais quente e seco. Né? Então, tem mais luz entrando ali, lá dentro da floresta, é um local que é muito úmido, né? Floresta tropical úmida,
Mas isso fica mais quente e seco. Vocês já imaginam que isso favorece incêndio. Então, com isso, o combustível, aí quando eu vou falar de combustível aqui, gente, nesse contexto, não é gasolina, álcool, isso não, é combustível natural para incêndio florestal, né? Então, vamos pensar na serapilheira, igual fala na Amazônia liteira, né? Que é aquele folhiço que fica ali no subbosque, né? Folha seca, madeira, galho. Então, ele fica mais seco e em maior quantidade. Então, a gente tem um acúmulo desse material combustível natural no chão da floresta e ele está mais seco, né? E isso, consequentemente, aumenta a inflamabilidade, né, dessas florestas e os incêndios as florestas ficam mais propensas a serem queimadas e quando queimam, os incêndios podem ser mais intensos. Justamente que a gente tem essa quantidade de combustível, então a área queimada é maior. A gente tem uns trabalhos mostrando isso, que eu vou passar aqui também hoje. E com isso a gente tem, então, um fogo que é recorrente com menor intervalo de retorno, ou seja, a maior propensão de ocorrência daqueles incêndios né, de 2 ou 3 vezes, como eu falei. Aqui só para exemplificar esses feedbacks, né? Então a gente tem aqui um incêndio que ocorre, ele abre o dossel, né, tem queda de folhas, isso facilita a entrada de luz, microclima mais quente e seco, mais combustível, e uma maior propensão de novos incêndios no mesmo local. Então, se a gente pensar numa frequência natural de incêndio na Amazônia, que alguns dados, isso é bem variável, mas se fala bem na literatura de entre 500 mil anos para acontecer um incêndio natural, eventualmente né, um raio vai cair lá e iniciar um fogo, mas isso cai para uma frequência de 5 a 10 anos e tem locais até menos, né, 2, 3 anos. Então a gente tem essas retroalimentações, esse processo de retroalimentação aqui, que são conhecidos como feedbacks, né, na literatura. Só que de onde que vem esses incêndios, né, o fogo, né, assim, o incêndio pode desencadear dentro da floresta, igual eu vou falar aqui. É importante a gente entender essas diferentes causas na Amazônia. Então, esse aqui é um artigo super recente liderado pelo Joss Barlow, a Érica Beringer está também, que vai falar na mesa de tarde. Então, eles explicam, bem nesse contexto dos incêndios que a gente teve na Amazônia, né? Então, eles explicam as diferentes origens desses incêndios. Então, a gente tem, por exemplo, desmatamento, que foi a principal origem dos incêndios que a gente viu em 2020, 2019, 2020, né? Então, áreas previamente limpas também é a outra causa. A gente tem áreas para gado, né? Pasto, também, mesmo pequenos agricultores, que as áreas já estão limpas, o fogo é usado para manejo, e isso eventualmente escapa para a floresta. Né? Então, nem sempre esse fogo aqui é intencional, tá? Muitas vezes não é, principalmente quando a gente tem agricultura mecanizada, igual é a fazenda que a gente trabalha lá, que eu vou mostrar para vocês. Lá o uso do fogo, né, eles não usam fogo, né? Na verdade, não querem que tenha fogo lá, mas isso às vezes acaba ocorrendo também. E isso pode escapar para a floresta, né? E aí que a gente tem um incêndio florestal mesmo, que como eu mostrei antes, principalmente na primeira vez que pega, é frequente que esse incêndio, né, a gente chama de subbosque, fogo de subbosque, que é um fogo bem fraco, né, com chamas baixas, o famoso fogo brando. Tá? Então, e esses diferentes incêndios, eles têm diferentes causas, né? Por exemplo, desmatamento, a gente tem aqui um enfraquecimento de fiscalização por parte do governo, né? O weak governance, que é essa parte aqui. Bom, e as projeções que a gente tem, na verdade, não são muito animadoras, né? Então, o trabalho recente aqui do Paulo Brando, liderado pelo Paulo, mostrando projeções com diferentes modelos até 2050, né? Então, isso para diferentes variáveis aqui do fogo, área queimada, a intensidade da linha de fogo, né? A emissão de carbono líquida e bruta, né? E alguns dados interessantes que eles encontraram com essa modelagem, né? Que essas mudanças climáticas, por exemplo, espera-se que, né, de acordo com esses modelos, elas dobrem a área queimada, né, afetando até 16% da região amazônica até 2050.
E as florestas protegidas, a gente tem várias UCs que, né, terras indígenas, que costumam pegar menos fogo do que as regiões do entorno, mas espera-se, né, de acordo com esses modelos, se nada for feito, que essas florestas sejam mais afetadas pelo fogo no futuro próximo. Mas, se a gente prevenir, principalmente desmatamento, né, que é uma das principais causas desses grandes incêndios atuais, pode ser que a gente consiga cortar essas emissões pela metade, né, e diminuir as áreas queimadas dentro dessas unidades de conservação. Então, assim, isso em cenários, se as coisas continuarem assim, mas existem potenciais soluções para diminuir um pouco isso aí. Isso aqui para resumir um pouco a ideia dessa importância do clima, é um trabalho de revisão que a gente fez recente, liderado pelo Paulo também, que mostrando como tudo isso interage para chegar lá no impacto na saúde da floresta, né? Então, aqui é a vegetação aqui. A gente tem seca, eventos climáticos extremos que estão cada vez mais frequentes, né? Alterando aqui, como eu disse, essas condições no subbosque da floresta. Isso vai alterar, influenciar fortemente o comportamento do fogo. A gente tem várias variáveis que a gente usa para medir esse comportamento do fogo mesmo e derivar essa intensidade da linha do fogo, né? Então, isso tudo vai depender, lógico que tem que ter uma fonte de ignição primeiro, mas tendo isso, essas condições, o comportamento do fogo pode ser alterado e com áreas maiores, intensidade maior, isso vai aumentar a severidade desse fogo, ou seja, os impactos ecológicos ali na floresta e também na fauna, como eu vou falar um pouco, tá? Como mostra aqui. Bom, eu vou mostrar alguns trabalhos, vários estudos de caso, assim, que o grupo tem feito, né, lá no Pel de Tangue, que é uma fazenda Tanguro, localizada bem no sul da bacia amazônica, algumas fotos de lá, e obviamente isso é graças à grande equipe de trabalho que tem lá, desde 2004 que o trabalho tem sendo desenvolvido, mais recentemente que a gente estabeleceu o sítio Pel, eu sou colaborador lá, né, desse trabalho, que é conduzido pela instituição IPAN, né, onde eu fiz meu pós-doc, coordenado pelo Paulo Brando, e equipe de vários cientistas auxiliares, a Ludmilla tem coordenado vários estudos lá da biodiversidade também. Enfim, já agradecer e dar um mérito para toda a equipe aqui. Bom, o que a gente tem um experimento que é um dos maiores, o mais antigo lá, e de área maior, na fazenda, que começou em 2004, justamente para ver o efeito dessas queimadas recorrentes na floresta. Então, como que isso afeta a estrutura da floresta, né, a biodiversidade? Então, a gente tem aqui incêndios que foram de 2004 a 2010, todo ano, né, então a frequência mais alta, uma frequência de a cada 3 anos, né, aqui nesse tratamento, e um tratamento controle. Então, o que a gente sabe? A gente tem uma floresta que é intacta, né, e floresta intacta, com esses incêndios de subbosque, a gente já observou uma grande mortalidade de árvores, especialmente de grande porte, com um atraso, vou mostrar alguns gráficos, abertura do dossel, que eu já falei, e a invasão de gramíneas. Então, esse processo, ele não só favorece mais queimadas, mas as próprias gramíneas, que muitas vezes são exóticas, né, acabam invadindo a floresta e são combustíveis para novos incêndios. Isso a gente tem, então, uma situação que é similar a uma savana, já vou discutir esse termo, mas que alguns autores chamam de savana derivada, né? Porque não é uma savana de verdade, mas é estruturalmente parecida com uma savana, né? Então, a gente tem árvores espaçadas, né, que não formam um dossel, né? O dossel é aberto, não tem nem subbosque, na verdade, né? Aqui esse estrato herbáceo dominado por gramíneas, né, herbáceas também, e uma baixa diversidade, né, diferente das florestas não degradadas e da própria savana de verdade. Então, aqui só umas fotos para a gente ver, né, esses são incêndios, como eu disse, experimentais, né, conduzidos sob condições de experimento. Então, uma foto da floresta controle e como ficou depois desses incêndios.
Então, a gente tem aqui uma foto que eu tirei lá em 2013, esse cenário desolador aqui de árvores mortas, do céu aberto, gramíneas invadindo o que era a floresta amazônica, né? É uma área de 500 por 1.000 metros, eu não enfatizei, mas são três, só mostrar rapidinho aqui, são 3 tratamentos de 500 por 1.000 metros, cada um desses 3, né? Então, uma área relativamente grande que consegue mimetizar os efeitos de um incêndio de proporções amazônicas, digamos assim. Então, mais fotos lá da área, então vocês podem ver que é bem degradado, né? Com, né, várias, aí, dá para ver a marca aqui das chamas, né? Nessas árvores mortas, tá? E é importante destacar, e a gente está numa região sul da Amazônia, né? Então, assim, é uma região que está normalmente sob condições mais secas do que a Amazônia Central, né? Então, o período de época seca lá é maior, então uma floresta de transição já tem uma diversidade um pouco mais baixa do que a Amazônia Central, o dossiê mais baixo, mas um padrão similar, ele ocorre também em outras florestas. Aqui é só um trabalho, não foi feito lá no PELD, mas na Amazônia Central, pelo Bernardo Flores, acabou de sair, estão mostrando um padrão similar para florestas que em regiões inundáveis lá da Amazônia, né? Então, uma dominância aqui de savanas, de espécies de savana, aqui ao longo de 40 anos, depois de incêndios recorrentes. Então, a gente tem uma mudança no solo também, com menos argila, e um domínio de cobertura herbácea, bem parecido com o que a gente tem observado lá. Inclusive, recomendo ter uma palestra do Bernardo no YouTube, no canal do Centro de Síntese Ecológica e Conservação da FMG, que ele fala sobre, bem interessante a palestra, sobre essa questão de resiliência desses sistemas, então fica a recomendação aí. Então, é importante aqui, eu queria fazer só uma distinção, muito importante, na verdade, que a gente tem visto o uso frequente, né, do termo savanização para falar sobre essas queimadas recorrentes na Amazônia e que podem converter, é o que dá a entender o termo, né, converter a floresta em uma savana. Não é isso que ocorre, a gente sabe que, na verdade, isso aqui é uma floresta degradada, né, que é estruturalmente similar, como eu disse, à savana. Então, aqui a gente tem uma savana de verdade, lá na Austrália, a gente tem a floresta não degradada, né, então a gente vê bem a diferença, e isso aqui é a floresta que foi queimada. Então, realmente, estruturalmente, ou seja, o jeitão dela está mais para a savana, porque ela não tem esse subbosque, tem essas gramíneas, né? Só que o termo savanização, como é usado assim extensivamente, ele dá a entender que a floresta queimada virou uma savana, ou seja, a savana é pior, é simplesmente uma floresta queimada. Então, essa ideia tem que ser combatida, né? Porque dá a entender que esses sistemas savânicos, eles têm menor valor de conservação, o que não é verdade, né? Obviamente. Então, eu queria fazer esse destaque aqui, e esse artigo, muito bom do Veldman, de 2016, quem tiver interesse, é justamente sobre isso, esclarecendo a confusão, né? A diferença entre as savanas antigas, verdadeiras, de florestas, de ecossistemas tropicais degradados, que é o caso aqui, né? Então, super importante esse conceito aqui, para a gente entender a ecologia desses sistemas, principalmente de degradação em função do fogo. Bom, na verdade, a gente sabe que esses incêndios, de forma natural, eles nunca, ou muito raramente, ocorrem por si só, né? São vários fatores que acabam contribuindo para a degradação sistemática daquele ambiente. Lucas?
Vamos esperar um pouquinho para ele voltar, gente. Gente, já estamos entrando em contato com o Lucas para tentar avisar que a internet dele caiu e a gente espera que ele volte. O problema de evento online são os imprevistos, né? Mas daqui a pouco ele está de volta. Igor, sua pergunta foi anotada. Vou aproveitar o momento para dar alguns recados. Vou reforçar que na apresentação de pôster, a pessoa que apresenta o trabalho tem que estar presente na hora. E tem que mandar o nome, o título do trabalho e o e-mail no chat. Caso houver alguma dúvida, a pessoa que tem essa dúvida entrar em contato com você. Outra coisa é que não falamos sobre a questão da presença. A presença é contada para quem está inscrito pelo Zoom, não tem como entrar pelo YouTube e contar a presença, e precisa, para receber o certificado, de pelo menos 75% da presença do evento, ou seja, 4 dias. O palestrante, o Lucas, ele está tentando entrar, mas ele foi para a universidade, né, para o UFV, para conseguir internet e tinha caído a internet. Ah, ele voltou. Oi, voltou. Olá. Espera aí que eu leave this meeting, join the... Tá. Pronto? Tem que compartilhar aqui.
Pode prosseguir. Desculpa, vim para a universidade já para não ter esse problema. Não, tá tudo bem, a gente entende o que acontece. Acontece, né? Tá. Acho que eu tô até roteei meu celular aqui, vamos ver se ele aguenta. Bom, desculpa, voltando aqui. Só um momento, pronto. Então a gente tem essa interação, né, de seca mais borda, tá? Então só destacar aqui as duas áreas, né? Borda na floresta, e nesse ano de 2007 a gente teve uma seca regional lá, tá? Então aqui é a mortalidade de árvores. Então 2004 até o começo do experimento, né, até 2010. Então a gente vê que na floresta, então só dividindo em classes de acordo com o DAP, né? São as árvores menores, médias e as árvores grandes. Então a gente vê que na borda sempre teve uma mortalidade bem grande, especialmente nesse ano de seca, comparando com a floresta. Mas que não quer dizer que na floresta tenha sido pequena também. Então, até 40% de mortalidade maior, aí, considerando no interior da floresta. E um outro efeito cinético importante que a gente observou lá foi com o vendaval. Então, aqui a gente tem o controle em verde, em vermelho a área que foi queimada a cada 3 anos, por isso esse 3 aqui, e amarelo todo ano. Então, a mortalidade de árvores, né, que foram desenraizadas e quebradas, depois desse vendaval grande e intenso que ocorreu lá em 2012, foi muito maior quando a gente tinha áreas queimadas, nas áreas queimadas em relação ao controle. Então, não é que ela não existiu no controle, mas era muito maior nessas áreas queimadas, né, mostrando a importância desses efeitos como potencializadores da queimada anterior naquele local ali. E aqui, por exemplo, a gente vê também a área de clareira, né, por hectare, também comparando o controle com as áreas queimadas. Então, antes do vendaval, né, a gente tinha aqui em preto já uma área grande de clareira por causa do fogo, mas isso aumentou por causa desse vendaval. Então, esse mesmo trabalho, né, liderado pelo Divino Silvério, que hoje está na Federal Rural da Amazônia, e que são aqueles gráficos que eu mostrei anteriormente, mas só para trazer alguns dados que eu achei interessantes, né, então, o dano dessas árvores nas áreas queimadas foram sempre muito maiores do que no controle, né? Então, todo ano 13%, 17% e 8%. Né? A queda na altura do dossel, cada 3 anos, 20%, aqui no controle 12%. Então, assim, é um evento, um distúrbio importante também para o controle, né? Mas que sempre potencializado pelo fogo. A biomassa acima do solo, né? Também então, 31%. Aqui eu queria aproveitar para chamar atenção para um fato interessante, que vocês vejam que no tratamento que teve fogo a cada 3 anos, a severidade foi sempre maior. Por quê, né? O outro foi fogo todo ano, então os impactos eram menores do que o fogo a cada 3 anos. Sim, foi isso que a gente observou. E por quê? Esse intervalo de 3 anos deu tempo para acumular mais combustível, né? Então mais material seco, que quando ocorreu o incêndio, esses incêndios eram muito mais severos, digamos assim. Então é por isso que a gente vê essa consequência aqui mais acentuada no tratamento que foi a cada 3 anos. Né? Então, a morte de árvores também, você vê que chega até 90% aqui no tratamento trienal, né? Por causa desse vendaval. Tá? E, de novo, o fator da borda. Né? A gente tem aqui, então, uma mortalidade muito maior, né? Um dano muito maior na borda do que na floresta também, mostrando. Por isso que é interessante, né, o título do trabalho, né, que é uma receita para degradação florestal. Então, a gente não tem esses impactos, eles não acabam ocorrendo sozinhos, mas em conjunto, né, potencializando os impactos negativos na biodiversidade da floresta amazônica. E eu queria trazer alguns efeitos indiretos também, porque muitas vezes a gente vê a árvore queimada, quebrou, desenraizada, morte de árvores, queda de biomassa, isso tudo é muito importante, mas ainda tem efeitos que a gente não necessariamente vê, assim, tão claramente, pelo menos, né? Então, um trabalho que foi feito lá, em 2013,
descobriu que as áreas queimadas sofriam, as árvores de áreas queimadas sofriam maior herbivoria. Tá? Então, na verdade, aqui nesse trabalho foi as plântulas. A autora trabalhou com plântulas de diferentes espécies e viu que elas sofriam mais herbivoria do que no controle. Então, aí veio a Helenir Queiroz fazer mestrado, ela hoje está no doutorado aqui no UFV, e aí no mestrado dela, ela se perguntou, e as árvores adultas, será que elas sofrem mais herbivoria aqui também? Né? Afinal de contas, são as que contribuem de fato para a grande biomassa, o dossel da floresta. E se sim, por quê? O que leva a esse aumento da herbivoria ali? Será que essas árvores têm menos defesas, né, por causa do fogo? Pode ser. Será que tem a ver com a palatabilidade? Ou será que tem a ver com alguma interação, que tem menos predador desses herbívoros que acabam comendo as plantas, né? Ou seja, será que o controle de cima para baixo, que é o topo base, é menor nessas árvores, nessas florestas queimadas? Então, esse foi o trabalho da Helenir, que atualmente está em revisão na Oecologia, espero que saia em breve. Mas o que ela descobriu foi que, de fato, a herbivoria é maior nas florestas queimadas, então para árvores adultas. Então ela usou 5 espécies representativas, a gente tem 75 pontos em cada uma, e viu que, independente de qual área queimada, a herbivoria média era sempre maior que no controle. E por que isso aconteceu? Não tinha a ver com a palatabilidade nem a proteção das folhas. As folhas não eram mais duras, por exemplo. O que ela viu é um efeito indireto na predação desses herbívoros. Então, olha que interessante. Ela trabalhou com massinhas de modelar, então mimetizando é um método que está cada vez mais sendo utilizado para mimetizar herbívoros. Então, a gente tem essa massinha e com as marcas que os predadores fazem, a gente consegue ver a intensidade da predação e quais predadores estavam atuando ali. Né? Então, ela viu que, na verdade, tinha mais predação por aves nas áreas queimadas. Mas, né? Se tinha mais herbivoria aqui, por que tem mais predação por aves? Né? Aqui no controle foi 0, né? Dos modelos que a gente trabalhou. Mas só que o que acontece? É que, na verdade, como eu disse, dá para identificar o responsável pela predação aqui, pelo tipo de marca. Isso aqui é uma marca feita por aves, triângulos aqui. Só que, na verdade, a predação por invertebrados, principalmente formigas, ela é muito maior, foi muito mais importante. E essa, sim, caiu bastante, né? Até mais do que o dobro nas áreas queimadas. Então, apesar de ter tido uma predaçãozinha maior pelas aves, talvez porque seja mais fácil para elas visualizar, a gente não sabe o porquê disso, né? A gente só observou uma maior predação por aves, mas fato é que a predação por invertebrados, principalmente formigas, que é a principal que exerce esse controle de cima para baixo nos herbívoros, caiu vertiginosamente nessas áreas queimadas. Né? Então, a gente viu um efeito indireto muito importante das queimadas. Então, além de morrer a árvore, de ter essa abertura no dossel, invasão de gramínea, a gente ainda tem um efeito indireto nessa maior herbivoria, né, que essas plantas nas áreas queimadas sofrem. E, obviamente, isso vai acabar contribuindo para a mortalidade dessas árvores e para diminuir, de forma geral, a saúde dessas florestas. Né? Tá, então, visto esses impactos indiretos que a gente tem na floresta, eu queria falar um pouco agora sobre quais os impactos que a gente sabe, que a gente tem observado sobre a fauna dessas florestas queimadas. Né? O principal modelo de estudo, né, que eu usei no meu doutorado, e várias outras pessoas usam também, mas a gente tem conhecimento de outros grupos que têm uma resposta similar, mas eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que a gente usou formigas como modelo de estudo, né, para entender essa resposta. Por que formiga? Bom, alguns motivos, né, vários motivos, na verdade, vou mostrar alguns deles. Elas são muito importantes, é um grupo ecologicamente muito importante, primeiro pelo tanto de bicho que tem, né? A biomassa, massa por área de formiga. Junto com o cupim, quase 50% do peso animal de uma floresta é composto por esses bichos, né? Junto com o cupim, formiga e cupim. Então, vocês imaginam a importância ecológica que um grupo desse tem. Tá? Então, tanto atuando como predadores, como próprias presas para outros grupos.
Elas são também bioindicadoras, né, de mudanças ambientais na biodiversidade. Isso quer dizer que mudanças nesses grupos, a gente sabe que muitas delas refletem mudanças em outros grupos também. Por isso que é bioindicador, né? E, além disso, elas exercem alguns papéis-chave no funcionamento dos ecossistemas. Ou seja, elas atuam em vários processos ecossistêmicos. Só alguns exemplos: dispersão de sementes acaba contribuindo para a recuperação natural dessas florestas, predação de herbívoros, como a gente viu, revolvimento dos solos, né, elas cavam, fazem ninhos, constroem galerias, isso ajuda a água que entra, enfim, revolve nutrientes, né, interações com plantas de diversas formas. Bom, a gente tem, então, nesse trabalho aqui, que foi um dos meus capítulos do doutorado, a gente investigou justamente isso. Quais são os efeitos em cascata, nesse grupo da fauna, de uma transição induzida pelo fogo da floresta para as savanas derivadas, né? Por isso derivada, né, no sentido que eu mostrei lá, da definição que não é uma savana de verdade, mas ela foi derivada de impactos antrópicos. Né? Então, a gente trabalhou naquela mesma área, a gente basicamente queria saber isso. A gente sabe que tem essa conversão toda aqui, mas e daí? Né? O que acontece com esse grupo? Eu vou dar uma agilizada, que a gente perdeu um tempinho por causa da queda lá na internet, mas só para mostrar aqui o desenho experimental, mesma área, tá? A gente coletou com pitfalls, não vou entrar em detalhes. O que a gente viu? A gente conseguiu classificar algumas dessas espécies de formigas em especialistas de florestas e outras especialistas de ambientes abertos, né? Então, aqui para as especialistas de florestas, quem conhece de formiga aqui, são duas espécies típicas da Amazônia. Então, a riqueza caiu para mais da metade nas florestas queimadas, ou seja, o número de espécies de florestas caiu para mais da metade onde estava queimado em comparação com o controle. A gente viu também a abundância, ou seja, o número de indivíduos, não só o número de espécies, mas tinha menos indivíduo, menos formiga especialista de floresta andando ali. Mesmo que a espécie ainda seja representada, tinha menos bicho daquela espécie andando. E o contrário é verdadeiro, ou seja, as espécies que são especialistas de áreas abertas invadiram, colonizaram aquelas áreas. Então, no controle aqui, olha que interessante, a gente teve 0 espécies especialistas, olha lá, nenhuma, né? Enquanto que nas áreas queimadas a gente teve uma invasão nos 2 ambientes, aqui são algumas espécies que são típicas de áreas abertas que a gente coletou lá. Mesma coisa para abundância, né? Então, o número de indivíduos, obviamente aqui, se tinha nenhuma espécie, tinha 0 indivíduos, aqui é, obviamente, muito maior, né? Isso se converteu numa mudança na composição de espécies. Para quem tem familiaridade com esse tipo de análise, aí, né, um ordenamento de composição, então a gente tem um controle aqui agrupado em um canto e as áreas queimadas, apesar de ter uma dispersão aqui, bem diferentes. Tá? Então, o que a gente observou? Uma substituição dessa comunidade. A comunidade original, então aquele esquema, né, inicial que eu mostrei para vocês. Todos esses processos aqui, perda de água, abertura do céu, combustível mais seco, que são associados com esses incêndios, essa conversão da floresta, e a gente viu uma conversão paralela da comunidade de formigas. Então, olha que interessante. Não só a floresta em si passa a ser uma savana derivada. Eu ia falar transforma uma savana, mas não, né, gente? É uma floresta degradada que passa a ser similar a uma savana estruturalmente. Mas a comunidade da fauna, no caso da mirmecofauna, de formigas associada, também, né, a substituição para essas espécies típicas de áreas abertas, né? Lembrando que é um grupo bioindicador, então a gente discute lá que isso muito provavelmente está indicando um processo similar em outros grupos, como depois o pessoal descobriu, vou mostrar aqui daqui a pouco. Mas olha que interessante, logo depois que o nosso artigo saiu, em 2017, saiu esse artigo aqui liderado pelo Rodolfo Abreu, lá da Rural do Rio, e um monte de gente que tem muita experiência em savana, Gisela, Heraldo, enfim, que eles viram exatamente o oposto. Olha aqui, esse aqui é o nosso trabalho que a gente viu. Amazônia, fogo, conversão da vegetação, uma queda de 50% de formigas especialistas de floresta. Eles viram ao contrário no cerrado. Lembra que o cerrado é associado ao fogo no tempo evolutivo, então esse distúrbio
é importante para a manutenção desse bioma, né? Então, eles viram que teve uma área lá que políticas equivocadas de exclusão de fogo no Cerrado, né, que levaram a um adensamento, ou seja, é o processo inverso, a conversão de um cerrado aberto para um cerradão assim, florestado. Né? Então, eles viram que isso levou uma queda de quase 90% das formigas e especialistas de savana. Então, ao contrário, então elas estão bem associadas com essa variação ambiental. E isso é importante para a gente fazer uma ligação com os diferentes impactos do fogo, né, sobre a fauna especialmente. Então a gente viu aí essas imagens que são impactantes, principalmente lá do Pantanal, né, de jacaré morto, onça com pata queimada, essa coisa toda, mas que são efeitos diretos, né, do fogo. Então a gente tem a queima mesmo, intoxicação desses bichos por fumaça, eles saem desorientados e são predados, não tem mais abrigo, não tem mais abrigo, não tem mais recurso no curto prazo, são efeitos diretos. Mas, muitas vezes, mais importante para a fauna, lógico que a gente tem uma mortandade de indivíduos ali pontual, mas mais importante ainda para a fauna são esses efeitos indiretos que estão associados a mudanças no habitat. E, no caso da Amazônia, a gente tem incêndios recorrentes, de fato, convertendo essa floresta para uma estrutura desse tipo aqui, e isso acaba convertendo, como a gente viu no caso das formigas. Passar rapidamente aqui esse trabalho recente de revisão do Alan Anderson, que inclusive foi meu orientador no doutorado de sanduíche lá na Austrália, e ele fez essa revisão recente, em 2019, mostrando justamente quem trabalha com formiga, é um artigo assim, essencial para entender, né, as respostas desse grupo aos distúrbios. Então, principalmente são efeitos indiretos, mesmo, ele dá vários exemplos interessantes, e que a abertura do habitat é um fator determinante na variação das comunidades de formigas, como a gente viu com esses dois exemplos aqui. E não só de um lado, né? A via oposta também é verdadeira. Se a gente tem exclusão de fogo num ambiente que ele naturalmente ocorreria, a gente tem uma perda de diversidade muito importante, que são as formigas típicas de áreas abertas. Já ia perguntar alguma dúvida, mas isso é na aula, né, que é palestra. Então, as dúvidas no final. Eu queria mostrar aqui também, super interessante esse trabalho que acabou de sair na Global Change Biology, liderado pela Lilian Salles, 2020. Então, o que eles mostram, trabalharam com modelagem e diferentes cenários de mudanças climáticas e a conversão da floresta para essa vegetação mais aberta, e justamente mostraram projeções de uma savanização, entre aspas, né, pelos motivos que a gente discutiu, da fauna de vertebrados. Né? Então, de fato, como a gente sugeriu lá no nosso trabalho com as formigas, né, bioindicadoras, espera-se que, dependendo dos cenários, a gente pode ter um aumento na distribuição dessas espécies típicas de savana de até 30% em florestas tropicais, aí pegando não só a Amazônia, mas a floresta atlântica também, como floresta tropical. Né? Então, uma expansão, exatamente o que a gente viu, uma expansão desses bichos típicos de savana e, ao mesmo tempo, uma queda das espécies típicas de florestas especialistas de florestas, de até 50% na distribuição. Então, super interessante, porque reforça que esse padrão de conversão, não só da floresta, mas, consequentemente, da fauna associada, ele é amplo e para vários grupos importantes, né, tanto com carisma e grupos que desempenham papéis importantes no ecossistema. Tá? Bom, a palestra é até 2 horas, mas como teve a queda, eu acho que o pessoal pode continuar mais um pouquinho para finalizar. Oi, Lucas, você pode continuar, mas até 2h30 tem que ter acabado e respondido algumas perguntas que o pessoal mandou. Joia, Tem umas combinado. 3 perguntinhas para serem respondidas. Eu vou passar essa parte aqui e a gente pula um final para dar tempo e até 2h30 a gente ter fechado tudo, então. Tá bem. Beleza, joia, pessoal. Então, isso aqui é super importante porque, assim,
igual no nosso experimento lá, 2010, acabou o fogo, nós estamos em 2021. E aí, qual que é a recuperação dessa floresta? Né? A gente imagina que dado lá não tem mais distúrbio, né? No caso lá, nosso já os incêndios experimentais foram cessados, então espera-se uma recuperação dessa floresta com esse passar do tempo. Será que é isso que aconteceu? Então, pela foto, a gente já tem um indicativo, né? Essa aqui, a última vez que eu fui lá, infelizmente não consegui voltar por causa da pandemia ainda, mas a última vez que eu tive lá no Tamburo, em 2019, eu tirei essa foto da borda do tratamento queimado trienalmente. Então, né, que é um ambiente mais severo, como a gente já viu. Então, já dá para ter um indicativo, e aqui a floresta controle de como está ainda esse ambiente. Então, algumas fotos, né, assim, a gente vê a dominância dessas gramíneas herbáceas, né, sem árvores pequenas espaçadas, muitas árvores mortas, né, então, processo lento aí. E a gente, né, tem uns dados assim, mais recentes, os trabalhos do Paulo, mostrando aqui, né, a recuperação da floresta. Na verdade, a gente tem uma queda aqui, ó, até 2016, por exemplo, de novo, contrastando aqui, que é super importante, né, borda e floresta, né, uma queda de várias funções importantíssimas, por exemplo, estoque de carbono, de até 90% em alguns pontos nessas áreas queimadas. Então, vejam que aqui, olha, por exemplo, essa queda acentuada depois de 2007, a gente tem 2012 e 2016, essas diferenças ainda são importantes, mesmo no interior da floresta, né? Então, a mortalidade de árvores, a gente teve um delay, né, um atraso na mortalidade de árvores, principalmente grandes, com o passar do tempo, mesmo o experimento tendo cessado aqui em 2010. Tá? Então, esses incêndios recorrentes, principalmente quando ocorreram em conjunção aí com a seca de 2007 e nesses ambientes de borda, né, são muito importantes para determinar o impacto nessas florestas. Essa dinâmica de perda de dossel, né, de altura do dossel, mostrado por dados de LiDAR. Então, por exemplo, uma dinâmica de 2012 a 2014. Então, vejam, 2 anos depois do fogo, último fogo, e 4 anos depois. A gente tem aqui áreas grandes, né, de floresta removidas mesmo. Né? Algumas que mantiveram a altura, um crescimento pequeno, né? Aí a gente pode imaginar naquelas herbáceas, gramíneas, e pouquíssimas áreas são esses azuis aqui com um crescimento maior. Tá? Então, e lembrando que a gente teve aquele evento de vendaval também importante em 2012. Aí aqui só uma medida de densidade do dossel, como se estivesse olhando para cima da floresta, assim, né, de acordo com a altura. Então, nos tratamentos queimados, a gente teve uma densidade, leaf area intensity, né, que é essa densidade de área foliar, né, de até 70%, né, nesses ambientes queimados, né, uma queda de até 70%, comparando com o controle. Interessante aqui também a invasão das gramíneas, né, então reforçando a importância desse processo para a contribuição que esse estado degradado continue, né, fique permanente. A gente tem, então, aqui em 2012, né, são espécies de gramíneas, as cores, diferentes espécies de gramíneas, onde está preto não é gramínea, é árvore. Então, vocês vejam aqui no controle, bem pouquinho na borda, que a gente tem um ambiente de borda, né, mas assim, floresta. Enquanto nas áreas queimadas, uma invasão com uma diversidade de gramíneas, várias exóticas, né, que antigamente era o pasto lá em frente, e é uma expansão dessa ocorrência dessas gramíneas aqui para dentro da floresta, né? Então, e essas gramíneas, elas, né, acabam atrapalhando ali a regeneração de plântulas de árvores e eventualmente são também, né, combustível para novos incêndios. Lá que é um ambiente assim que não tem fogo no entorno para escapar, mas caso isso escape, é um prato cheio, né, literalmente, que é combustível, alimento para o fogo espalhar de novo ali. E, obviamente, isso vai ser esse espalhamento, caso ocorresse uma fonte de ignição aqui, seria muito mais fácil aqui nessas áreas previamente queimadas do que aqui.
por causa dessa disponibilidade de gramíneas, de combustível e até o microclima que a gente já falou, né? Mais seco, em comparação à umidade aqui do subbosque da floresta. Mas, assim, algumas variáveis, né, de evapotranspiração, principalmente, se recuperaram, né? Então, a gente tem, né, a troca de carbono, de gás carbônico também, respiração da floresta, lá no final de 2018, já, aqui que são até 2018, já bem próximos do controle, e ainda não se sabe muito bem por quê, algumas hipóteses estariam relacionadas, para explicar isso, ao próprio crescimento rápido dessas plantas que são típicas de início de sucessão, né, que ficam mais associadas à borda, então elas têm um crescimento mais rápido e podem ter contribuído para algumas dessas funções aqui que são medidas com aquelas torres de fluxo de carbono. Deixa eu contar essa parte aqui, e vamos ver como é que a gente vai estar de tempo. Mas, assim, nem tudo é ruim para a recuperação dessas florestas degradadas, né? Nem tudo são notícias ruins. A gente fez um trabalho recente, saiu em 2019, investigando quais seriam os papéis das antas, né, que é um elemento importantíssimo da fauna na região, para essa recuperação das florestas. Acontece que aqui sou eu com uma pilha de cocô de anta, né, bem grande, comparando com o capacete que tem que usar lá. Então, assim, um animal que tem bastante lá, ele anda muito, né, a gente vê com bastante frequência as antas, e a pergunta é basicamente, será que elas têm algum papel para contribuir, que possa vir a contribuir com a recuperação dessas florestas severamente degradadas? Já a gente sabe que é um herbívoro voraz, né, maior mamífero terrestre nativo aqui nosso, e, consequentemente, por ser um herbívoro, acaba dispersando um volume muito grande de sementes. Então, o que a gente fez foi investigar isso em varreduras lideradas aí pelo Rogério Libério, com um grupo de técnicos lá do IPAM, varreduras em 4 meses diferentes na área toda do experimento, em 2016. Então, foram mapeados esses bolos fecais das antas. Então, o que a gente encontrou, né? Foram 163 bolos fecais, né, de antas na área toda, com 129.204 sementes dentro deles. Então, e aí contamos também a diversidade dessas sementes, eu vou mostrar um pouquinho. E a gente viu, aqui a gente mediu de novo o LiDAR, né, um aparelho com laser, só para medir assim, a altura da floresta, porque ao invés de categorizar essa dispersão em queimado todo ano, a cada 3 anos, no controle, a gente fez essa métrica, né, com o LiDAR, que é contínua, porque tem alguns lugares que são mais fechados, mesmo dentro do fogo, e alguns mais abertos dentro do controle. Tá? Só para mostrar essa dinâmica que é a mesma lá, dessa perda de dossel ao longo dos anos, e como essa métrica do LiDAR a gente conseguiu usar para quantificar essa preferência ou não de uso dessas áreas e consequente dispersão de sementes pelas antas. Né? Então, o que a gente viu, né, então, de novo aqui a densidade de área foliar, o número de bolos fecais aqui amostrados, né, coletados no eixo Y. Então, quanto mais densidade de área foliar, ou seja, mais fechada era a floresta, menos bolos fecais a gente encontrou. Então, elas tinham consistentemente usando e defecando mais nessas áreas abertas. Então, a gente estimou, né, projetou isso para hectare ano, com base nas amostras que a gente fez. Então, o que a gente estimou foi uma dispersão de sementes de quase 10.000 por hectare por ano, pelas antas, nas áreas queimadas, tá? Diferente de quase 3.000 sementes nas áreas não queimadas, controle, na floresta não queimada. Então, a gente teve, no frigir dos ovos, 3 vezes mais dispersão de sementes por antas nas áreas abertas, queimadas previamente. Né? Então, isso muito provavelmente contribui com a regeneração natural da floresta. A gente vai continuar esses estudos, né? Um estudante meu de doutorado aqui de Viçosa, o Zé Falcon, vai continuar trabalhando com isso para a gente entender melhor o papel desses bichos na recuperação dessa floresta degradada.
Então, por que elas podem cooperar, né, ajudar nesse processo? Uma das grandes limitações que a gente tem para a regeneração natural são que poucas sementes acabam chegando às áreas abertas, né? E quando chegam, elas ficam muitas vezes embaixo da planta mãe, né? Porque tem uma ou outra árvore espaçada. E além disso, existe uma predominância de espécies que são típicas de estados iniciais de sucessão, quando essas espécies, né, de sementes conseguem chegar lá. E um outro resultado que a gente viu nesse trabalho foi que as antas acabam dispersando 120 vezes mais espécies típicas de clímax, né, de estágios tardios, preferidos de sucessão, em comparação com espécies de início de sucessão. Ou seja, todos esses problemas que são os principais, um dos principais limitantes à regeneração natural de florestas, esses problemas são atenuados, né, não somem, mas atenuados pela dispersão de sementes realizada pelas antas, né, porque elas usam mais áreas abertas, né, então, consequentemente, está chegando muita semente que não ficam embaixo das árvores e não é uma predominância de espécies estágios iniciais de sucessão, pelo contrário. Tá? E só alguns números aqui para a gente ter ideia da dimensão dessa contribuição, né, das antas. Então, a gente pode chamar até de um serviço ecossistêmico, né? Então, de acordo com o Código Florestal, por exemplo, o Mato Grosso precisaria restaurar quase 850 mil hectares, com um custo de 1,1 até 1,1 bilhão de dólares, né? E o Pará podendo chegar até 5 bilhões no custo, para atender essas políticas. E só que o que a gente viu, né, colocando em perspectiva essa contribuição das antas para a dispersão, é que, comparando com o método de uso de sementes para recuperação de florestas, né, esse tanto de semente que elas dispersam e o número de espécies, na verdade, elas representam 3,5% e 96%, respectivamente, né, da quantidade de semente, número, né, de semente por hectare por ano, e o número de espécies, ou seja, de riqueza de espécies, usado nesse método. Então, de fato, ao invés de gastar, né, dinheiro com isso, se a gente conservar de fato esses animais, eles podem, além, obviamente, do direito por si só que eles têm de existir, acabar contribuindo para consertar um monte de besteira que a gente mesmo faz, né, que é destruindo as florestas. Bom, vou passar rapidinho aqui, são 2 ideias, são só 3 perguntas, né? E aí eu finalizo. Tá? Só para reforçar, gente, que isso tudo que eu mostrei até agora foram incêndios recorrentes que a gente tem uma mudança importante na estrutura da floresta, né? E a gente tem um outro trabalho aqui que eu vou falar rapidamente, né, na fazenda também, dentro do contexto do PELD, vendo incêndios menores, em áreas menores, e um só. Então, teve um incêndio único em 2013, experimental também, em áreas menores, né, com efeitos bem menores na vegetação. Tá? Então, a mortalidade de árvores não teve impacto, maior árvores grandes, né? Estoque de carbono, respiração do solo, só em algumas poucas variáveis, principalmente árvores menores, mas que também depois recuperou, né? E com relação às formigas, né? Depois, logo de um fogo, a gente já teve um impacto importante na remoção de sementes, que é um serviço ecossistêmico, uma função ecossistêmica importante que essas formigas desempenham. Então, elas removiam muito mais sementes nas áreas de controle do que nas áreas queimadas, essa mesma área aí. E, além disso, demoravam mais a achar as sementes, né? Então, elas removiam menos e demoravam mais tempo para encontrar as sementes, né? Que é uma medida de qualidade desse serviço. Aí, só para comparar aqui, que na Austrália é o oposto, né? A gente tem um efeito aqui onde foi queimado muito pequeno, na verdade até maior de remoção de semente, né? Aqui não teve efeito, e uma queda em um plot, e a distância que as formigas conseguiam remover eram maiores nas áreas queimadas. Então, a gente está vendo aí o benefício, de fato, para essa função da manutenção desse ciclo natural de incêndios aí,
no caso das savanas, né? E aí, quando a gente tem um segundo fogo em 2016, de novo experimental nas mesmas áreas, só que com a diferença que em 2015, 2016, a gente teve um evento de El Niño severo na Amazônia, a gente teve, então, o desenho experimental ideal para tentar separar a importância desses fatores. Então, a gente tem um fogo, 2 fogos, seca, ano úmido normal, né? Adição de combustível, que aqui teve também, que é justamente para tentar separar o efeito que eu falei mais cedo, na quantidade de combustível tem, que é uma das consequências de El Niño, por exemplo, né? Uma queda maior de árvores. Então, esse trabalho, já estou terminando, tá, gente? Aqui é só o último mesmo. Está em andamento, a gente está em preparação, mas a gente já tem alguns resultados super interessantes, que sempre quando a gente tem essa combinação de mais de um incêndio, e principalmente a seca, os impactos são muito acentuados. Então, mortalidade de árvores, biomassa acima de solo, né? Então, estoque de carbono, sequestro de carbono é muito mais afetado, né? Quando a gente tem seca e fogo em conjunto. Olha só um fogo com combustível, uma diferença muito pequena do controle, ou sem diferença, se a gente pensar aqui no intervalo. Né? E a própria composição das espécies, ou seja, a identidade dessas espécies, né? Ela, inclusive, quando a gente tinha 2 fogos e a seca, as espécies ficaram muito mais dissimilares, isso aqui é comparando com antes dos eventos, tá? Então é um delta, por isso que esse delta aqui, comparando o mesmo plot, os mesmos plots, né? Foram 6, antes e depois do evento. Então a identidade das plantas mudou muito por causa desses eventos aqui. Bom, para terminar, eu queria só deixar algumas sugestões. Eu vou pular um monte aqui de coisa por causa do nosso tempo, mas só umas sugestões de leitura, aí fica gravado, né? Vou gastar muito tempo aqui, quem quiser, são todos artigos recentes, inclusive o nosso aqui de revisão, de 2019, outras revisões, sobre o nosso tema aqui, né? Impacto do fogo na biodiversidade. Então, literaturas que quem for trabalhar com isso, leitura obrigatória, e fica a recomendação também. E aqui, eu queria só fazer uma propaganda aqui, né, lá no site do nosso laboratório, tem mais sobre publicações, divulgação e vídeos, muita coisa desse assunto, né, de fogo, e é isso, meus contatos profissionais aqui. Agradecer de novo aí o convite, fiquei muito satisfeito pela oportunidade de participar aqui com vocês hoje. Desculpa o tempo aí, desculpa os imprevistos. Lucas, muito obrigada pela sua palestra, foi incrível. Muita gente gostou, temos várias perguntas. E a gente estendeu o tempo antes para que qualquer imprevisto que tivesse ou alguma coisa assim, a gente não ia ficar tão apertado. Então, dá para a gente responder algumas perguntas. A primeira vai ser do Igor. Já identificaram árvores amazônicas que são tolerantes ao fogo? Se sim, quais são os atributos funcionais que garantem maior tolerância da espécie aos eventos de fogo? Existe alguma tendência de árvores maiores, como mencionado, de grande porte, serem mais sensíveis ao fogo do que árvores mais baixas? Excelente pergunta. Isso é um tema de um trabalho. Saiu agora, em 2020, na College Letters, sobre esses atributos que são relacionados à sensibilidade de fogo. Então, a gente sabe, sim, que alguns deles, por exemplo, principalmente a espessura da casca, né, está muito associado à resistência que aquela árvore tem ao fogo, né, e aos efeitos de mortalidade que são posteriores também. Tem alguns outros atributos fisiológicos, mas a espessura da casca, eu não sei se poderia falar o principal, mas com certeza está entre os principais desses atributos aí, né, que confere essa resistência. E aí já recomendo esse artigo, a primeira autora, Starver, Carla Starver, se não estou enganado,
que é exatamente sobre o tema. Outra pergunta é da Isis Rezende. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que é observada essa maior diversidade nas savanas naturais em relação à savana derivada, se o processo que a gerou, ou seja, o fogo, é o mesmo? Ah, excelente pergunta. A diferença que está no tempo que a gente tem esse processo aí, né? Então, as savanas naturais, elas são, o pessoal em inglês nos artigos gostam de falar ancient biomes, né? Biomas muito antigos que evoluíram sob essa pressão. Então, a gente tem toda uma flora e fauna que evoluiu sob esse distúrbio, certo? Diferente da floresta degradada ou savana derivada, que nada mais é que muitas vezes um subconjunto da floresta, de espécies da floresta que conseguem resistir ali, e pior ainda, né, alguns outros que são muitas vezes generalistas, não necessariamente típico de savana verdadeira, mas uma espécie bem generalista ali, por exemplo, pensando nas formigas, que podem ocorrer até nos cultivos do entorno, e que acabam invadindo essa floresta derivada pela semelhança ambiental que tem, né, de tudo que a gente já falou, de luminosidade, microclima, temperatura e por aí vai. Então, assim, apesar delas, do mesmo agente ser o causador, modulador desse bioma, a gente tem uma diferença muito longa, né, no tempo que isso se dá. Eu falei lá, mais de 8 milhões, né, de anos atrás, que esses biomas graminosos já estão aí. E diferente da floresta queimada. Então, é por isso. E é só mais uma coisa, e não só na diversidade, mas também nas funções ecossistêmicas associadas, que aí dá uma outra palestra. Então, assim, esses ambientes naturais são muito mais ricos quanto a isso também. Outra pergunta é da Nayara. Já que o termo savanização não pode ser utilizado para denominar o processo em que as florestas são transformadas pelo fogo, existe algum termo que pode ser utilizado para denominar esse evento? Bom, assim, não é também, gente, que não é um crime mortal falar samanização, só que tem que estar muito claro para a gente que não é a mesma coisa que transformar em savana. Né? Então, tanto é que um dos termos que está na literatura, que eu mesmo usei no meu artigo, é savana derivada. Então, é uma savanização, mas é que uma savana, não é uma savana natural, ele está se convertendo numa savana que é derivada. E por que derivada? Porque ela se derivou de distúrbios antrópicos. Só que estruturalmente ela é muito parecida com savana. Então, aí que está, porque o problema é que muitas definições, né, de vegetação são baseadas nessa estrutura da vegetação. Então, como a gente falou lá, dossel, gramínea e tal. Então, um outro termo que muitos pesquisadores gostam seria simplesmente floresta degradada mesmo. Então, não, isso aqui é uma floresta degradada. O que eu preferi na savana derivada foi justamente porque eu precisava enfatizar a questão da mudança da estrutura. Porque você pode ter uma floresta degradada, por exemplo, que teve corte seletivo, caça também, mas que ainda mantém a estrutura de floresta. Né? Então, ainda assim, seria uma floresta degradada, mas com estrutura de floresta. No meu caso, no nosso caso lá, a gente tem uma floresta degradada que teve uma mudança na sua estrutura. Por isso, savana derivada. Então, assim, você pode usar savana derivada ou floresta degradada, mas aí vai depender um pouco do objetivo. Só não pode usar essa... Não é que não pode, né? Mas a gente só tem que ter claro que quando a gente está falando de savanização, a derivada não quer dizer que a floresta virou uma savana, são biomas totalmente diferentes, com histórias evolutivas totalmente diferentes. A Paula Leão perguntou: qual foi o período do ano em que as queimadas experimentais foram realizadas e se haveria alguma possibilidade de controle da invasão de gramíneas na floresta, colaborando com a recuperação, usando queimadas prescritas em estações mais úmidas?
eu esqueci de falar, né? Todas as queimadas foram feitas no final da estação seca, né, que é justamente o período mais propenso a essas queimadas antrópicas. Então, eu participei daquela segunda queimada de 2016, um calor danado, lá já é quente, final da estação seca, então, no meio do fogo, então, né? Mas foi isso. E quanto ao controle das gramíneas, bom, até onde eu sei não teve isso, e lembrando que é um experimento, né? Então, a ideia é justamente ver como se dá esse processo de forma, aspas, natural. Não é natural porque é antrópico e é experimental. Mas a ideia é ver como que se dá essa dinâmica, né? Então, a gente viu uma colonização dessas gramíneas. Isso foi super importante para a gente entender o impacto e como se dá essa mudança no ecossistema. Inclusive, como eu disse, é um elemento chave, né, dessa conversão estrutural. Então, nem era o objetivo controlar isso. E também, queimadas prescritas, mesma coisa. A queimada em si é o experimento, né? Então, eu imagino que essa pergunta tem a ver porque isso acontece muitas vezes, né? Tem passado a acontecer em savanas, justamente para controlar a quantidade de combustível e não aconteçam incêndios catastróficos. Mas não é o caso nosso lá da Amazônia. Na verdade, a gente não quer que tenha incêndio na Amazônia, e ali era um experimento científico. Então, não era o caso de fazer esse tipo de queimada prescrita e tudo mais. Eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp da Yasmin. Queria saber se eles fizeram um controle para o fogo dos tratamentos não passasse para o fogo controle. Como? Desculpa. Que eu estava lendo ali, agora que eu vi que a Paula falou que era uma proposta e não um experimento. Tá bom, Paula. Obrigado. Achei que você estava falando. Queria saber se eles fizeram um controle para que o fogo dos tratamentos não passasse para o fogo controle. Ah, isso é legal que tem a ver com a dinâmica do fogo na Amazônia também, né? Ajuda a gente a entender. Aquele experimento pequenininho que eu mostrei para vocês, que foi o que eu participei do fogo mesmo, pra vocês terem uma ideia, tinha um acero, que acero é limpar os folhiços da floresta ali, né? O chão da floresta serapilheira, para ficar só o solo exposto, se não me engano, 5 metros. Então é muito pequeno, só isso, o fogo não pula. Então lembra que o fogo na Amazônia, né, no subbosque da floresta, é um fogo brando, né, com chamas pequenas, frias, se locomovem lentamente. Então ele é muito tranquilo de fazer isso. Tanto é que a gente pulava as chamas assim. Então o controle foi esse, um acero, né, a gente limpou lá, tirou o folhiço em volta de cada bloco para ele não passar para o controle, por exemplo. No experimento grande, eu não participei, ele terminou em 2010, a primeira vez que eu fui lá foi em 2013. Mas imagino que eles tenham feito também um controle parecido, que é um acero, a gente tira o combustível da vegetação, não tem como o fogo pular. Por isso que às vezes a gente fica com medo, né, na roça, ou assim, na cidade mesmo, fogo do lado da estrada, fica com medo de pular para nossa casa. Mas assim, se tiver estrada, não tem como ele pular. A não ser que tenha uma ligação por copa, enfim, o fogo de copa é bem mais difícil. Agora, na estrada, não tendo combustível vegetal, ele não vai chegar, não tem como. A gente tem a última, que é do Lucas Leite. Sabendo da importância da Cordilheira dos Andes na manutenção da floresta úmida, na sua opinião, esses processos que envolvem a ação recorrente do fogo podem contribuir para a desertificação completa da Amazônia, pensando na capacidade de suporte da floresta? Essa questão da desertificação da Amazônia está totalmente ligada com a discussão que aparece de savanização, né? Então, assim, aí aspas ou, né, conversão para uma savana derivada. Os estudos que a gente tem hoje sugerem mais, assim, que eu sei, mais associados com o desmatamento do que com o clima propriamente dito, mas as coisas conversam, né? Então, assim, a gente tem um papel preponderante da floresta no microclima regional. Mas, enfim, o que alguns pesquisadores sugerem seria um limite aí de 20%, 25% de cobertura vegetal da floresta até que esse processo possa acontecer, né? Então, é lógico que mudanças climáticas elas vão
potencializar, como a gente viu rapidamente, potencializar essas mudanças, essa degradação florestal, enfim, uma eventual conversão para uma floresta aberta e degradada. Só que, assim, quando a gente fala em Amazônia, é uma floresta gigantesca, né? A maior floresta contínua tropical úmida do mundo. Então, só que tem eventos mais, vamos dizer assim, regionalizados que isso pode acontecer. Então, naquele trabalho mesmo que eu mostrei do Bernardo Flores, né? Uma região ali que sofreu incêndios recorrentes, uma área vasta, teve uma mudança no solo, né, para mais arenoso e uma conversão para uma estrutura de savana. Então, isso pode ocorrer em pontos separados assim da bacia, digamos assim. Não precisa pensar em conversão da floresta inteira, né? Mas, bom, acho que eu respondi, né? É isso, a gente tem esse limite de cobertura vegetal e que está intimamente relacionado com o clima, e a situação pode piorar, principalmente se nada for feito para frear o aumento vertiginoso que a gente tem visto nos últimos 2 anos de desmatamento na Amazônia. Outros biomas também, mas a gente fala na Amazônia. Acabaram nossas perguntas. Queria agradecer de novo sua palestra, foi incrível. Sua disponibilidade, seu esforço, que por mais que a internet caiu, você deu um jeito de voltar. E é isso, muito obrigada. Gente, eu que agradeço, foi excelente, ótima oportunidade, adorei a experiência. Desculpa pelo imprevisto também, mas que bom, deu certinho, 2h30, respondendo todas as perguntas. Fiquei muito feliz, obrigado, Carolina, obrigado a toda a organização.